Vamos falar de ferramentas de inteligência emocional. Inteligência emocional. Então, são técnicas diferentes, né? Então, a gente viu pela manhã, por exemplo, que as pessoas sabem bem pouco, né, de inteligência emocional. Então, às vezes, até já leu algum livro. Então, você já leu algum livro sobre inteligência emocional? Quem já leu? Às vezes você leu e nem sabe que leu, né? Então, se você leu, por exemplo, né, o Inteligência Emocional do Daniel Goleman, se você leu Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, se você leu aquele Introdução à PNL, alguém conseguiu dar uma folheada ali no, mesmo que de forma digital? Tá. Então, provavelmente você... Ah, tá lendo o livro físico, legal, Hermes. Né? Então, tem um manual, né, de PNL que é a mesma coisa, né? Só que por um motivo que eu não sei qual é, quando ele é relançado com o nome de manual, só vem um dos autores, né? Então, aquele material ele é muito melhor do que muitos livros de PNL. Então, quando eles escreveram assim, né? Introdução à PNL, todo mundo que leu a introdução percebe que não é uma introdução. Percebe que é um curso de neurolinguística. Então, Hélito, nossas aulas, né? O Hélito está pela primeira vez, a Karine poucas vezes, né? O Eduardo também. Tem muita gente aqui que fez pouca aula, né? O João. João, é a sua primeira vez, João Paulo? Nossa, tem um monte de gente aqui segunda, né? Então talvez você não entenda assim muito bem nas colocações, porque isso é normal, porque cada aula é a primeira e a última daquele assunto naquele momento. Toda aula que ela começa e ela acaba. Então ela não depende das aulas anteriores nem das próximas. Ficou claro isso, pessoal? De vez em quando alguém pergunta lá no grupo, e eu vou começar hoje, não vou ficar perdido? Vai. Tão perdido quanto todos os outros, né? E hoje, em especial, mais um pouquinho ainda, porque é um tema que é 100% novo para todo mundo, a não ser que você já tenha lido ou feito algum curso. Tá, deixa eu tentar ajudar aqui, pessoal, uma ideia sobre o Classroom. O que é a academia, pessoal? A academia é um espaço virtual que você entra pelo Google Meet para praticar com a gente ao vivo técnicas de leitura, memória, superaprendizagem, neurociência, fotoleitura, mnemotécnica, neurolinguística, gestalt, coach, tudo isso. O objetivo da academia, potencializar a minha capacidade de ler e memorizar, né, entre 2 a 10 vezes. Então, no mínimo, o dobro, pelo menos 10 vezes em um ano. Então, a ideia é que você leia 10 vezes mais rápido em relação ao seu teste inicial. O Jaziel está aí, primeira, Jaziel, não, a segunda, né? Tem muita gente nova, olha aí, hoje, muita gente nova, então tem que ir com muito cuidado, né? Vocês estão Terceira, entendendo quem está chegando aí pela primeira, segunda vez? É uma aula independente, é uma aula que tem por objetivo alta performance cognitiva. Então, por exemplo, essa semana vamos falar de inteligência emocional, vamos, mas voltado para alta performance em provas, avaliações, concurso, leitura, interpretação, capacidade cerebral. Todas as ferramentas são voltadas para isso. Tá bom. Então, temos mais um aqui, ó, o Carlos Babuja, muita gente nova hoje, muita gente mesmo. Então, vamos lá. Então, eu sugiro que quem está recente e também quem não está, redobre sua atenção, porque geralmente quando a gente fala sobre essas ferramentas, as pessoas dizem assim, né?
Professor, por incrível que pareça, essa aula me ajudou mais do que a aula que a gente usa o metrônomo. Porque a gente tem muitos arranhões emocionais. Parece que não, mas nós temos. Então, o tema dessa semana aborda, por exemplo, o medo, né? O medo de fazer uma prova. Alguém aqui já teve a oportunidade de se preparar e lá no dia, lá na hora da prova, ficou trêmulo, muito nervoso, né? E isso prejudicou a sua performance? Quem já passou por isso? Então, eu mesmo, né? Eu mesmo confesso que em alguns eventos é mais desafiador, né? Então, por exemplo, quando eu tive que fazer uma apresentação, de avaliação, ou seja, para que os professores julgassem se aquele curso é importante para a faculdade, você fica geralmente bem tenso, né, nessas reuniões. Por quê? Porque a gente sabe que não consegue agradar a todos, né? Então, se fosse apenas uma reunião com um coordenador, com um diretor, é muito mais fácil, porque você vai falar com uma pessoa só, se ele gostar, ótimo, se ele não gostar, fazer o quê, né? Mas quando você está num grupo, você vai ter um grupo com 20, você vai ter lá 18 pessoas que vão gostar do que você está falando, pelo menos duas não vão gostar. Então, pelo menos, pessoal, pelo menos, no mínimo 10%, 15% não vai gostar de você. Então, a mesma coisa aqui na academia. Então, por exemplo, tem gente que vai adorar a Dona Tessilina, mas vai ter gente que vai odiar a Dona Tessilina. Ainda vai falar mal por trás, ainda por trás. Melhor por trás, eu prefiro por trás, né? Do que ficar. Não, porque eu sou muito cool. Não, não é franco, é mal educado, né? Que falar grosseria para os outros não é franqueza, é falta de educação mesmo, né? Então, muito bem. Então, a ideia é justamente, pessoal, você entender o objetivo e seguir o caminho, né? Pois é, né? O negócio da barba aí, né? Caiu, né? Caiu a barba aí. Pode nascer outra. Mas vamos lá, pessoal. A inteligência emocional, ela trata, por exemplo, de como perder o medo de falar em público. Como perder o medo de uma prova. Quer ver uma outra coisa gravíssima, gravíssima, além do medo? É a falta de motivação. Uma pessoa que não tem motivação, ela está morta. E é muito difícil, sabia? No dia a dia, você segurar a tua motivação em alta. Então, por exemplo, quantas vezes você pega o material, abre a apostila, né? Abre e estuda tendo convicção que estudando você vai passar. Então, por exemplo, quantas vezes por semana você pega no seu material de estudo e estuda com todo o gás, acreditando que estudando aquilo você vai fazer uma grande diferença na sua própria vida ou na vida das pessoas? Você acha que você estudando Borocochô, cabisbaixo, desanimado, passando a folha assim, com a mão pesada, né? Empurrando com a barriga, como é que você acha que vai ser o teu resultado final? É diferente de alguém que estuda pensando assim, ó, eu sou, né, um grande engenheiro, né? Eu sou um grande assistente social, eu vou mudar o meu bairro, eu vou mudar a situação de pobreza da minha cidade, né? Fazendo esse curso aqui, né? Por exemplo, o leitor mais rápido, eu nunca desconfiei que eu não fosse.
Nunca desconfiei, nunca. Sabe uma coisa assim, igual o pessoal do vestibular lá, que fez lá com o Laí Ribeiro? Que eu vi a diferença era tão grande, ainda é tão grande, que eu penso assim, meu Deus, para a pessoa só encostar, ela vai demorar acho que mais de 1000 anos para conseguir. Quando vai ver 1000 anos, né? E ainda tem um detalhe, eu não parei de andar, continuo andando. Quando você para de andar, é fácil alguém chegar, né? Mas se você não para. Então, por exemplo, tem pessoas que aproximam, né? Por exemplo, o Igor está indo muito bem, o Rodrigo está indo muito bem, o Gesiel está indo muito bem. Alcançaram muito, né? Mais de 3.000 palavras. Já não ficaram, às vezes oscila, mas já chegaram a 3.000, né? Os três já chegaram aí em 3.000. 2.800, 3.000. Só que as pessoas que chegaram agora nessa velocidade, elas começaram a ler. Começaram a ler. Eu já li 5.000 livros. Eu nem conto mais. Eu nem conto mais. Então, provavelmente, agora, nessa nova etapa, a gente vai começar, então, aquele ritmo de novo. Por exemplo, dá para ler a Bíblia toda, todo dia. Né? Já pensou você pegar uma Bíblia e ler em 2 horas? Em 4 batidas de 30 minutos? Numa série com metrônomo? Então, é muito bacana você poder ler um livro, né? Em menos de 1 hora. Menos de 1 hora. Não é isso? Então, essa que é a ideia. Eu gasto, em média, 10, 15 minutos. Ou seja, em 1 hora dá para ler 4, 5 livros. Não é bacana isso? Tá, então, a neurolinguística ela vai te ajudar em criar convicção. Como é que eu crio convicção? Esse foi o tema que eu abordei pela manhã. E a gente viu que o pessoal ficou bem assim, bem boiando mesmo. Então, eu vou tentar abordar aqui um outro lado, né? Quem estava aqui de manhã? Acho que ninguém, né? Eu, Ninguém. eu vi, Tá. professor. Peguei pouco. Emílio, deixa eu tentar orientar o senhor. Tem um botão aqui, ó, que é o Classroom. Pessoal, o Classroom é o seguinte: a primeira coisa que você faz, que muita gente ainda não tem o Classroom, né? É informar o teu e-mail no meu privado. Depois que você informar o teu e-mail, no caso do seu e-mail ele já me informou, né? Não sei se vai embaçar, seu e-mail, que ele demora um pouco para pegar o foco, né? Você está vendo um botão aqui parecendo um quadro verde? Sim, já Pronto. vi. Esse botão é o Classroom. Quando o senhor já está na sala do Classroom, não precisa fazer nada, só isso, ó. Tuc. Chegou. Tá dentro. Por que no meu tem duas? Porque eu tenho 2 salas. Quando você só tem eu como Classroom, só eu, só vai aparecer uma sala. Ok. No meu caso, como eu participo de duas, tem duas. Já está aqui, ó. Por exemplo, eu quero o material da aula, né? Material da última aula. Está aqui. Ótimo. Eu quero o último vídeo. Último vídeo. Ótimo. É difícil? Não. Não. Então, o mais difícil eu já fez. Eu mandou um e-mail, eu já lhe cadastrei, o senhor recebeu o e-mail. O senhor tem aí o botão do Classroom, mas eu está usando o fone, né? Agora o celular. Tô. Aí não dá para o senhor apertar, né? Agora. Então, Agora não. pessoal, eu estou falando isso por conta dos novatos, né? Para que é o Classroom, pessoal? É para você pegar os vídeos, para você pegar os PDFs das aulas que já aconteceram. Eu não aconselho que você fique assistindo esses vídeos, não aconselho. Porque você tem 10 aulas ao vivo por semana, 10. É muito melhor você pegar uma aula, se você quer melhorar, aprofundar mais, é muito melhor você pegar uma aula de novo ao vivo, comigo ao vivo, num dos 10 horários, do que você ficar assistindo o vídeo para trás. Pode confundir tua cabeça, tá?
Então, essa aula geralmente é para quem, por exemplo, teve um imprevisto enorme, não conseguiu assistir nenhuma vez a aula ao vivo. É nesse caso. Ou então a pessoa não tem como participar em nenhum daqueles horários, ela já assistiu uma aula e ela quer apenas revisar, que foi o seu caso, né, Suemi? Sim, É para revisar, é para pegar e revisar. ok. Então é Eu legal. estou Aí é interessado, legal. eu estou interessado em assistir a aula de hoje de manhã. É legal. Agora, por exemplo, a aula de hoje de manhã, o pessoal boiou mais do que. Pois é, por Aí, isso. como o pessoal boiou, eu peguei e nem gravei. Porque como é que eu vou gravar uma aula que o pessoal boiou assistindo ao vivo? Imagina quem ia assistir gravado. Mas por quê? Porque eu passei conteúdo demais numa aula só. Aí juntou muita coisa, deu pepino, deu trava, né? Então vamos lá. O que você tem que entender para você começar a usar a neurolinguística? Primeiro, que a neurolinguística entende o cérebro triádico. O que é o cérebro triádico? Então, vamos ver se eu consigo chegar. Submodalidade, né? Seria hoje, né? Vamos ver se eu consigo. Se o pessoal for pegando, Hermes, for engolindo, aí eu vou acelerando, né? Então, o que é o cérebro triádico? O cérebro triádico é a teoria que diz que nós temos três cérebros. Quais são os cérebros? Quais são os cérebros? Cérebro Reptiliano, O límbico, neocórtex O e o cérebro límbico. reptiliano, o límbico e o neocórtex. O cérebro reptiliano é o cérebro dos répteis. Então, ele se formou há 280 milhões de anos atrás. Né? E o que o cérebro reptiliano faz, executa? No ser humano, por exemplo, que é mais prático. apenas os sentidos, os instintos. Os Instintos, né? instintos. Então, pessoal, como ele é o cérebro mais antigo, o mais estável, né? Então ele é o mais desenvolvido. Então, é um tipo de módulo cerebral que se usa no planeta, por isso que se sabe, no mínimo 280 milhões de anos. Então, por exemplo, entre o sono e estudar, você vai o quê? Dormir? Dormir. Então, por exemplo, você quer estudar o neocórtex. Então, eu tenho que estudar porque eu tenho que me sacrificar. Depois que eu passar, pronto, passei. Eu posso diminuir um pouco o ritmo. Mas agora eu não posso diminuir o ritmo, eu não posso me dar o luxo de estudar uma hora porque eu fico com muito sono. Eu tenho que me sacrificar para poder dormir 6 horas, bem dormidas. Né? Essas 2 horinhas eu estou sacrificando enquanto eu não passo. Tá. Aí você conversou, chegou a um acordo, não foi? Resolveu? Dormiu do mesmo jeito. Então, entre namorar, né, e estudar, você vai namorar. Então, você pode estar estudando para a prova mais importante da tua vida. Né? Se aquela pessoa que você ama lá começar a chegar perto, te ligar, você vai ceder. Né? E se você gosta. Que é instinto, é reprodução. A reprodução é mais importante do que uma prova. Né? Dormir é mais importante que uma prova. Entre comer e estudar, né, você vai estudar. Não, você vai dormir. Entre uma pizza que chegou, né, e a questão da matemática que está na metade, se você tiver com muita fome, você vai parar e vai comer. Tá? Então, entre instinto, né, e estudo, o instinto vai gritar mais alto. Só que isso, entre aspas, tá? Depois que você aprendeu, né, as ferramentas de como o cérebro funciona, é você que manda. Anthony Hopkins tem uma frase interessante. Ele diz assim: ó, não faço nada daquilo que permito através dos meus pensamentos conscientes. Eu também queria isso. Eu confesso que eu não estou nem um pouco perto disso, né? Nem um pouco perto disso, né? Então, a gente tem na pandemia mesmo, todo mundo teve algum probleminha.
Ou foi estresse, ou foi depressão, ou adoeceu, né? Ou teve alteração de humor, ou teve um monte de coisa, né? No meu caso, por exemplo, eu tive muito bruxismo, né? Tive bruxismo. Então, o estresse estourou, né, no bruxismo. Então, cada um vai para um lado. Se é estômago, você vai ter mais dor de estômago. Se seu problema é mais no ouvido, você vai ter mais crise de ouvido. Então, quem teve problema que na pandemia desencadeou para algum lado? Alguns contraíram mesmo, né? Tiveram Covid e tudo, né? Quem gostaria de falar assim, ó, pessoal, na pandemia eu tive muito isso. Eu, professor, Sim, na pandemia, eu tive Covid, mas foi bem tranquilo. Mas em meados do mês de agosto, eu comecei, porque eu já tive depressão no passado. E em meados do mês de agosto do ano passado, eu comecei a sentir medo. Medo por nada. De repente vinha medo, e eu comecei a ficar com medo de mim mesma. E aí eu tive, por indicação da minha psicóloga, eu tive que voltar para o psiquiatra e tive que voltar a tomar medicação que eu já não tomava mais. E certo. daí agora eu não quero mais parar de tomar medicação, porque eu tenho medo de cair de novo. Geralmente o medo, né? O medo, ele é, às vezes, só psicológico, né? E às vezes ele é fisiológico. Então, o medo quando é psicológico, ele pode chegar ao pânico, né? E é só psicológico. E quando o medo ele é fisiológico, ele pode ser desencadeado. Por exemplo, eu posso ficar nesse estado de medo, Márcia, se eu ficar tomando café o dia inteiro. Então, eu altero, né, o meu humor, né? Fico bipolar, né? Fico muito acelerado, tomar muito café. E aí, depois de um certo limite, você fica depressivo. Então, você fica num pico. Então, eu tenho esse problema com o café. Tem gente que tem esse problema com outras coisas, né? Porque trabalhou demais, porque dormiu mal, não vem dormindo mal há uma semana dormindo mal, né? Eles encadeiam um sentimento de medo. Geralmente tem algum fator fisiológico. E algumas pessoas é porque tem falta de um determinado neurotransmissor. Então, falta no cérebro algum neurotransmissor ou tem em excesso. Quando tem em excesso, você usa um inibidor, né? Então, você tem muita adrenalina, então você tem um inibidor da adrenalina. Você tem muita acetilcolina, você pode usar um inibidor do acetilcolina. Não é isso? Então, às vezes, né, são coisas, substâncias que faltam no cérebro ou tem em excesso. Tá? E o medo psicológico é um medo criado por uma fantasia. Então, você desenvolve uma fantasia, né, e você vai realimentando aquela fantasia. E é sobre isso que vamos falar hoje. Né, sobre a ressignificação, né, a estrutura submodais, né, e como reformatar. Pela manhã a gente falou sobre calibragem, eu vi que o pessoal tem bastante dificuldade, teve bastante dificuldade. Por quê? Porque não leram, né, o livro básico, né, o livro Introdução à PNL, não deu tempo de ler Usando Sua Mente, não deu tempo de ler Sapos em Príncipes, Estrutura da Magia, uma série de livros que a gente foi indicando desde o começo da academia, né? Mas se você conseguir ler pelo menos O Poder Sem Limites, já é uma grande coisa. Não, eu já li, ó, que bom, então já vai te ajudar muito. Então, esses medos, esses pânicos, a aversão, né, em falar em público, tudo isso atrapalha demais uma pessoa que está estudando. Mas a pior delas, sinceramente, a pior delas é quando você não consegue ter pico de motivação para estudar. É ou não é? Quando você estuda como se estivesse olhando a roupa secar no varal. É o meu caso, viu, professor? O caso de quem? É o meu caso, já tranquei a faculdade 2 vezes. Já fiz até uma promessa, se caso eu ler um livro por dia eu conseguir, eu vou de moto de Fortaleza até aí agradecer o senhor pessoalmente. Ah, vai ser um prazer tremendo. Mas não precisa vir de moto, não, que é muito longe. Vem de avião mesmo, que é mais barato até. Não, E uma não promessa. é perigoso. Se eu veio e passa o fim de semana com a gente, né, aqui a gente almoça junto e participa de um evento presencial, geralmente é domingo, né? Vai ser um prazer recebê-lo aqui.
Então, pessoal, vamos trabalhar isso hoje, né? Motivação, medo, procrastinação, são fatores, assim, fundamentais para a gente ter resultado. Professor, Então, nós já falamos do reptiliano, pois não? com relação à ansiedade, eu já vi palestra daquele cara que trabalha com hipnose, né? Que tem que trabalhar na amígdala. E como é que o exercício que faz para controlar isso aí? O que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro, né? E a culpa, no caso, o medo, a insegurança é excesso de passado, né? Então, quando eu tenho excesso de passado e excesso de futuro, eu vou ter medo e ansiedade junto. Aí pode virar pânico. Então, eu tenho um problema no passado, eu não consigo ver o futuro, aí você se desespera. Então, o que vai ser de mim? Né? Principalmente se você tem contas para pagar, se você está pressionado pela sociedade, né? Se você não produzir, você pode ficar na rua, você pode ficar sem emprego, você pode ficar doente, você pode ter um monte de consequências e não vai ter ninguém para te socorrer. Então, aí pode misturar um pouco de medo, baseado nos fracassos que você já teve, e pode ter também ansiedade, baseado no excesso de futuro, as fantasias que você criou. Nós vamos aprender a fazer com ressignificação, tá? Então, de manhã foi calibragem, né? O pessoal achou bem difícil, e nós vamos trabalhar agora com, olha aí, ó, tá vendo? A Soraya, ela tem uma série de ferramentas, pessoal, uma série de ferramentas, eu preciso convidá-la, né? Para falar dessas ferramentas um dia aqui pra gente, né, Soraya? Para a gente saber o que é o floral, o que é a iridologia, né? O que é essas terapias naturais. Com certeza, tem várias terapias naturais que quando a pessoa é extremamente ansiosa, é melhor do que estar enfiando a cara nos remédios, né? Porque tem remédio que ela meio que te dopa, meio que te desorienta. Eu não sei qual que você toma, mas tem alguns que a pessoa fica meio xarope, meio grogue, meio desconcertada. Então, isso pode prejudicar você no seu dia a dia, no seu diálogo, né, nas suas coisas, no seu relacionamento. As pessoas vão te achar estranho, esquisito, né? Então, é melhor, por exemplo, às vezes você tentar experimentar um pouco de uma, um pouco da outra. E aí você vai escolhendo, vai descobrindo, né? Então, eu mesmo gosto, assim, essa da iridologia eu acho muito legal, né? A do florais, assim, eu ouço muito falar, já tive vontade de usar, né? As outras que você usa seriam quais, Soraya? Nossa. Eu não posso usar chá de cidreira. Eu trabalho com aceleração, né? Eu tenho que estar no turbo acelerado, 1000 por hora, turbina girando. Mas eu vou estar falando de velocidade aqui e vou estar usando cidreira e tendo que responder 2.000 pessoas por dia. Aí eu estou pedindo para ir para a roça, né? Então, essa eu não posso, entendeu? Então, eu preciso de uma coisa que me deixe zen, porém energizado. Então, por exemplo, eu consegui Florais de bar. no acetilcarnitina, por exemplo, a mente fica acesa, mas o corpo não fica. Não é? Agora, por exemplo, pó de guaraná, o corpo e a mente fica. O chá verde, o corpo e a mente ficam. Então, geralmente quem é muito ansioso tem que ver se tomar para o corpo não ficar junto, não ficar acelerado junto, né? Mas eu sei que caminhar, nadar, coisas que extrapolam a energia física, né, são bons. Mas nós temos que combinar com a Soraya, né, um momento para ela falar. Escolher um horário, ó, por exemplo, em quarta-feira à noite não tem nada na programação. Então a gente avisa isso a semana toda, né? Aí numa quarta-feira às 20 horas ela fala, né, Soraya? Cada detalhe, como é que seria. Isso, podemos fazer. O processo do coach, né? Como é que seria um processo de coach, onde vai trabalhar individualmente, né, os problemas. Muito legal. Tá bom. Então, pessoal, vamos lá. Ó. O sinestésico é assim, depois vem o límbico. No límbico você tem as emoções, né? No primeiro é instinto. No segundo bloco cerebral você tem a formação das emoções.
Então, no límbico você tem o tálamo, o hipotálamo, o hipocampo, a glândula pineal, a hipófise, né? Então, todo esse bloco, ele faz o quê? Ele executa o quê? O zelo pelos filhotes, né? Você vai ter família, então, marido e mulher, filhote. O microfone é aberto, professor. Eu acho que é da Soraya. Deixa eu fechar aqui. Então, por exemplo, o território, você definir território, né? Não, esse cantinho aqui é meu, né? Então eu vou cuidar dele, ninguém entra, ninguém invade. Porque aqui está a minha família, está minha esposa, está meu esposo, está meus filhotes, né? Tem esposa que é mais bravo que o homem, né? Mexer com o filhote dela é igual aquelas galinhas, né? Com a cadela quando está com os filhotinhos, ninguém entra no buraco onde ela colocou o filhote, né? Tem outras que nem tanto, né? Mas algumas são mais bravas do que o marido, né? Defendem mais. Você não pode falar mal de ninguém, né? Do marido, não pode falar mal da mãe dela, só ela que pode. Ela pode falar mal de todo mundo, menos os outros, né? Não é assim, Emílio, que acontece? É mais mulher? Não sei, acho que os dois, né? Acho que os dois. Mas o fato é o seguinte, né? O fato é que esse cérebro é o límbico. Então, sempre que ficar em jogo a emoção e a razão, quem ganha? A emoção. Então, por exemplo, né, vamos colocar aqui, né, Soraya? O seu filho, né? O seu filho reprovou em 3 concursos. Mas você tem um amigo consegue colocar ele pela janela. Mas você não vai responder, mas você vai só pensar, né? Você vai colocar o filho pela janela ou vai deixar ele estudando para tentar o 4º concurso? Né? Então, reflete isso aí, pessoal. Você vai colocar o filho pela janela, o filhinho, sabe? Que você colocou no colo, que você brincou. Você vai deixar ele se lascando todinho estudando para poder passar do jeito que tem que ser. Né? Se você tem o poder de passá-lo pelo corredor dos fundos, né? E ele assumir a vaga. Então, Uma pergunta fácil. eu acho que eu como pai, né, talvez os dois, né? Eu colocaria ele estagiando, né? Enquanto ele não passa oficialmente, né? Alguns fazem isso, né? Colocam ele num cargo de confiança, né? Então a mãe pode colocar ele, por exemplo, como funcionário da própria empresa, enquanto isso ele estuda, para poder, né, dignificar a função dele. Mas sempre que tiver emoção, né? Por exemplo, se você pegar uma mala com 5 milhões e você devolve para o dono, né? É bem difícil, né? Você pode devolver uma carteira com R$1.000, né? Você sabe que não vai mudar a tua vida, mas vai mudar de quem perdeu, se ele achar, não vai? R$1.300, por exemplo, um salário mínimo dentro de uma carteira, não vai mudar a sua vida, mas pode mudar a de quem perdeu. Porque ali está o sustento da família dele do mês, né? Das contas que ele tem que pagar. Então, na sua consciência, mas se fossem 5 milhões, você devolveria? Tudo com notinha assim, tudo misturado, numa maleta. Igual acharam lá no apartamento, lá acho que 2 ou 3 malas, cheio de dinheiro. Mas e o senhor Então, devolveria? é emocional, certo? É emocional. Emocional, né? Sempre que tiver razão e emoção, quem ganha? Emoção, A né? emoção. Tá? Mas, ao mesmo tempo, existe a ética, né? Então, por exemplo, a oportunidade revela o ladrão, né? Revela. Então, quer dizer, ela revela o ladrão, mas ela não faz o ladrão. Professor, Certo? Oi. professor, no O caso, já era por índole ladrão. Então, não revelou, ele já era ladrão. Só mostrou quem ele era, pois não. no caso de um médico, um juiz, um médico que está ali operando uma pessoa que parece que ele não utiliza muito o lado emocional. Eu já assisti uma cirurgia e vi que eles são altamente frios.
Então, ali a parte da razão, a intelectual que se sobrepõe à emocional, né, não? Assim como o juiz. Aquela frieza, ele desenvolveu aquilo ali. O emocional não é o estudo, é a frieza dele. Entendeu? A falta de preocupação com os outros, o descaso, a falta de espiritualidade, a falta do entendimento social. Ali é a ausência de inteligência emocional, não é excesso de irracional. É a ausência mesmo, ele só treinou um lado do cérebro e não desenvolveu o outro. É técnica, professor. É técnica, claro que ele tem que ter uma dissociação, ele está falando no exagero, né? No excesso, né? Do excesso de você chegar a tal ponto de estar tão desconectado que aquela vida para você é só um número. É só mais um corte que você fez, um corpo que você abriu. Então, eles chegam a esse nível de dissociação, tá? Ok, então vamos lá. E, por último, sobra o racional. O racional, ele tenta equilibrar a emoção ou, né, trazer o que há de bom nas emoções, equilibrar os instintos ou equilibrar o que há de bom nos instintos. Só que é um cérebro que tem só 2 milhões de anos. O cérebro límbico tem 80 milhões e o cérebro reptiliano tem 280 milhões. É um cérebro novinho, só existe nos australopitecos e nos hominídeos. Então, os hominídeos é o ancestral mais próximo do homem, né? Ele tem 4 milhões de anos, os hominídeos são pequenos, né? Se parecem também com os macacos, lembra o homem, mas também lembra o macaco, não é nenhum dos dois. Então, se você vê um hominídeo, assim, bom, não é homem, não é macaco, né? Então, é o quê? Então, o pessoal chama de elo perdido, né? Ou seja, onde é que está a passagem, né, entre homem e macaco? Ou será que ela não existe? Eu sei que os hominídeos evoluíram para os australopitecos, foram 2 correntes, né, na antropologia, os australopitecos africanos e os robustos. Aí o africano, né, foi desenvolvendo, e chegou nos homos, né, homos. Aí o Homo erectus, né, ele começou a ficar em pé. O Homo habilis, ele começou a mexer com as ferramentas, né, passou a lidar com o fogo, né, conhecer a roda, mexer, né, com os metais. Aí depois chegou no Homo erectus, no Homo habilis e no Homo sapiens. E hoje se fala, né, que o Homo sapiens sapiens, né, 2 sapiens, entendendo aí o ser humano como uma espécie de 50 mil anos. Então, nós ficamos prontinhos com 50 mil anos. E aí a civilização começou a se desenvolver baseado nos 3 cérebros. Olha que coisa curiosa. Primeiro, o ser humano começou a ser primitivo, sim ou não? Então, ele pegava e matava, guerreava, saqueava, né? Ele só queria saber dos instintos. Então, ele estava preocupado com a prole, ele estava preocupado só em conquistar, em comer do melhor, em beber muito. Então, você vê nos filmes aí de Calígula, né, você vê nos filmes, né, dos impérios, do Império Grego, no Império Romano, né, enfim, todos os impérios aí, na Babilônia, como eles exaltavam a si mesmos, né, e se perdiam nessas vaidades, né? Alguns até mesmo na depravação, né? Então, alguns iam pela depravação mesmo. Então, por quê? Porque só importava ali os instintos. Quando o homem foi amadurecendo os cérebros, aí veio o feudalismo. Como é que era o feudalismo? Se dividia as terras, né? Não é assim que o cérebro límbico divide o território? O cachorro não marca o território, não tem bicho que marca o território, é o cérebro límbico. Então, o ser humano dividia o território em feudos, o senhor feudal, né, tinha a missão de proteger quem morava lá, então ele era responsável em ensinar, e quem estava lá tinha uma relação patriarcal, não tinha? Ele era como o pai de todos, e quem vivia ali tinha uma relação familiar, comunitária, social, um preocupado com o outro. Então é daí que vem o patriotismo, é daí que vem, né, aquela coisa de defender os vizinhos, os colegas, né? Ou então o conceito de nação, de país, etc. E por último o homem começou a estudar, chegou no neocórtex. Aí veio o iluminismo, vieram os livros,
Se você for entender hoje, tem um livro chamado Cibernética Social, são 2 volumes, né, do Dr. Valdemar de Gregory, onde ele explica toda a sociedade estruturada nos 3 cérebros. Ah, quero ver agora, hein? Então, baseado nos 3 cérebros, pessoal, o banco seria qual cérebro? Dentro da teoria triádica. Qual? O banco, né? O banco é dinheiro, né? Dinheiro é o primitivo. Com dinheiro você vai comprar comida, você vai pagar as contas, você vai negociar, né, o que você quer. Então, é o reptiliano, tá? Então, toda pessoa mais sinestésica, mais reptiliana, é melhor para ganhar dinheiro, é melhor para administrar os negócios, é melhor para, né, para as coisas práticas do dia a dia. Você já viu que tem gente que não sabe filosofar absolutamente nada, não lê, não estuda e ganha muito dinheiro? Né? Reunifó mesmo, ele contava vantagem, né, pelo fato de ter estudado pouco e ter na mesa dele vários botões onde ele chamava, né, os maiores especialistas de cada área. Ele dizia: eu não sei o que você me perguntou, quando ele processou uma pessoa, porque disse que ele era ignorante. Né? Queriam dizer que ele era uma topeira, né? Que ele não falava, não sabia de quase nada, não tinha cultura. E aí ele falou: não, eu vou te processar, nós vamos resolver isso lá na justiça. Eu sei que lá ele provou, né? Ele provou, falou: não, está enganado, eu não preciso dessas informações, porque informação enciclopédica eu guardo em livro. Ou eu tenho uma mesa cheia de botão, que quando eu preciso, eu aperto o botão, a pessoa vem e me fala o que eu quero. Eu não preciso encher a minha cabeça com esse tipo de informação. E ele foi o homem mais rico do mundo na época dele. Né? Então, é baseado nessas 3, né? Por exemplo, vamos lá. A igreja seria qual cérebro? O racional? O límbico. A igreja seria o límbico, né? É o espiritual, família, prole, né? Tá, então vamos lá. A escola seria qual cérebro? Neocórtex. Aí sim, é o neocórtex. Estudar, calcular, medir, mensurar, entender, racionalizar, pesquisar, dissecar, né? E uma escola de piano? Representaria qual cérebro? Neocórtex. O neocórtex. E se a gente pensasse, por exemplo, não, escola de piano é música. Música, artes, tudo é cérebro direito. Cérebro límbico. Né? Então, por exemplo, agora se eu falar, por exemplo, em academia de ginástica. E academia? Acho Aí que a gente seria límbico. Físico, né? O desenvolvimento dos músculos, né? É o reptiliano, né? Ficar forte, né? Para você conseguir ter mais energia física. Então, por exemplo, se eu disser aqui, por exemplo, o Instituto Butantan. É qual? É o racional, neocórtex. Se eu falar aqui no Museu Juscelino Kubitschek. Professor, academia é o quê, professor? É reptiliano. É reptiliano. Se vocês lerem, pessoal, o Cibernética Social, vocês vão entender todo o funcionamento da sociedade, porque assim, o de Gregory, ele fez sociologia, ele fez um doutorado em neurociência. Aí, com esse doutorado em neurociência, que ele desenvolveu a cibernética social, que seria o entendimento da sociedade nos 3 cérebros. Tudo isso para dizer que você é mais auditivo, visual ou sinestésico. É mais reptiliano, límbico ou córtex.
e que as instituições, elas revelam o que está aqui dentro da nossa cabeça. E eu tenho mais aptidão, mais facilidade e mais aproximação com essas instituições, correto? Então, vocês concordam que a minha experiência de vida vai ser montada dentro do que eu tenho como vocação? Tá bom. Então, baseado nessa realidade, por exemplo, eu vou ter mais ou menos facilidade para aprender conteúdos de livro. Então, quem tem mais facilidade para aprender conteúdos de livros? O reptiliano ou sinestésico, o auditivo ou límbico, ou o visual, como o neocórtex? Né? Então, por exemplo, todos os metaprogramas, os metamodelos, ele vem baseado no conceito de cibernética social. Baseado em como eu entendo o mundo, eu vou criar os metamodelos, os metaprogramas, né? Tá. Depois tem lá no capítulo de metamodelo e metaprograma, a gente pode trazer aqui numa das aulas, né? Amanhã. Então, eu vou pegar a parte lá, recortar e jogar lá no grupo, né? Então, baseado nisso é que eu vou me comportar. Então, quando eu estou estudando, eu tenho que saber que eu preciso mudar de rádio, deixar de ser sinestésico ou menos auditivo, para pensar visualmente em 3 dimensões, criar movimento, associação, interseção entre o conhecimento. Ok. Só que esse cérebro, ele é programável e reprogramável. Opa! Então, agora começou a ficar legal, ó. Eu tenho o meu módulo, né, sinestésico, troncoencefálico, né, cerebelo, etc. Eu tenho o meu módulo cerebral límbico, auditivo, e os meus 2 hemisférios, com as circunvoluções, que é aquela parte cinzenta, né? Que compõe o córtex, principalmente expressado aqui pelo frontal, que é a nossa testa prolongada. Se você vê um reptiliano, né, um homem mais... Ele não vai ter essa testa, ó, o cérebro dele acaba aqui e desce. Ó. Já viram como é que é? Não tem testa. O crânio pega aqui pela sobrancelha, né? O legal era ter pequenos vídeos para mostrar. Eu quero ver se eu sento para começar a montar esses vídeos. Que dava para mostrar, né? Ó, antropologia, corrente antropológica, formação do cérebro, dos hemisférios cerebral, tal, epistemologia neurológica, aquela coisa toda, né? Quem fez muito isso foi Piaget. Então, formou-se esses módulos todos, agora eu tenho programas, né? Coisas que eles entram no meu cérebro sem eu nem perceber, e eu tenho como reprogramar tudo isso, né? O visual, o auditivo e o sinestésico. Então, o visual é representado pela letra V, o sinestésico é representado, né, pela letra K, se for em inglês, né? E S, né, ou C, se for em português, e visual, exato, é o VAC, exatamente, né? É o que o coach hoje chama de VAC, né? Visual, assitivo, auditivo e sinestésico, né? Experiências visuais, auditivas e sinestésicas vão criar memórias, vão criar programas, vão criar automação nesse cérebro. Tá? Então, primeiro são as 3 modalidades. E as submodalidades? As submodalidades são os tijolos, né? São os meus tijolinhos. Pronto. Então, eu aprendi, pessoal. Eu aprendi, e agora eu deixei aí para vocês uma tabelinha do olhinho, né? Esse olhinho, ele é baseado em quê, pessoal? Baseado em quem faz ou baseado em quem olha? Quem sabe? Olha aqui, ó. Então, tá lá, né? Baseado, né, no olho de quem olha. Então, é como se eu estivesse olhando para a pessoa aqui. Quando eu faço, é o contrário, concorda? Quando eu olho para outra pessoa, é o contrário. Então, por exemplo, eu estou olhando aqui para a pessoa, se ela olhar para cima, ela está buscando no cérebro uma imagem. Imagens. Tá? Isso vai ajudar na reprogramação, tá, Hermes? Se eu olho para os lados, eu tô acessando sons.
Se eu olho para baixo, olha aí, para baixo, né? Então, para cá, né? É uma coisa, para cá é outra. Então, se eu olho para a pessoa e ela olha, né, para baixo, à direita, ela está tendo um self-talk, um diálogo interno, ela está falando alguma coisa para ela mesma. E quando ela olha para a esquerda, embaixo, então, quando eu olho para a minha direita, quando eu olho para a minha esquerda, é uma coisa, quando eu olho para outra pessoa, é invertido. Tá? Aí é o sinestésico. Então, vamos lá, por exemplo, eu estou fazendo uma prova e eu quero me lembrar, por exemplo, de uma... né? Eu quero me lembrar, por exemplo, na hora da prova, eu quero me lembrar de uma coisa que eu ouvi, lembrar de uma coisa que eu ouvi numa videoaula. Então, eu vou olhar para cima, para o lado ou para baixo? Para o lado. Pro lado. Tá? E eu vou olhar para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Para a esquerda. Então, para o lado à esquerda é a melhor coisa para você lembrar sons, coisas que você ouviu nas aulas, nas videoaulas ou nas aulas presenciais. Tá, mas aí o texto está me pedindo assim, ó, agora você vai criar, né, em 10 linhas, né, a sua opinião, né, a respeito do evento que aconteceu, né, lá nos Estados Unidos, né, com aquela coisa toda do racismo envolvido e tal. Aí o seu olho vai olhar para que lado? Para cima, para baixo ou para o lado? Você vai olhar para a direita ou para a esquerda? Para cima, à direita. Para cima, à direita. Você vai criar uma coisa. Mas eu posso adaptar isso, por exemplo, para saber se a pessoa está mentindo ou não. E depende da pergunta. Não quer dizer que ela mente quando olha para a direita ou mente quando olha para a esquerda. Depende da pergunta, né? Então, se a pessoa chega numa empresa e aí a pessoa que está entrevistando pergunta assim, você tem experiência com informática? Informática? Sim, claro que eu tenho muita experiência com informática, né? Eu já fiz 3 cursos de informática, né? Inclusive, né, quando as pessoas precisam de mim, elas me pedem, né? Me ajuda aqui nisso. Eu sempre dou uma mãozinha, porque eu sei abrir o computador, formatar lá as tabelas, né, os formulários. Onde ela falou verdade, onde ela falou mentira. Quanto ao Falei, curso né, de informática, sim, é verdade, mas a construção aí de quando as pessoas ela precisam, realmente fez ela foi criando. mas que as pessoas pedem para ela, ela ouviu, ela inventou uma fala, né, né, e sei fazer bem as planilhas, né, as tabelinhas. Então, é que ela criou imagens e criou sons, né? Lembra da carta, pessoal? Lembra daquela carta, quando eu disse assim, que o cérebro ele tem um lugar para futuro, para passado e para o presente? Se eu escrever uma carta, né, de algo que eu quero no futuro, como se já tivesse acontecido e eu estivesse vivendo no meu presente, eu consigo tapear minha linha de tempo, ou seja, eu aumento a minha convicção, sou capaz de fazer com que o meu cérebro acredite, né, que algo que não aconteceu já é uma realidade, eu já sou, não você, eu já sou, eu não estou, mas eu já sou, tá? Então isso ajuda no eu sou, né? Aumenta o seu eu sou, tá? Então a outra ferramenta que nós vamos fazer aqui agora é a da ressignificação. Então você tem que entender de submodalidade. O que são as submodalidades, pessoal? São as características. As características intrínsecas de cada modalidade. Quais são submodalidades visuais? Cor, brilho, intensidade. Preto e branco. Brilho, tamanho, intensidade. Preto e branco, colorido. Preto e branco, colorido, parado, em movimento, musical ou conversado, ininterrupto,
ou variando, né? Parado ou em forma de filme. E o auditivo? Som agudo, grave, longe, perto. Agudo, grave, longe, Alto, perto, baixo, alto, baixo, com música ou não, abafado, estéreo, né? estridente. Estridente, pode ser só a minha voz, pode ser a de outros, pode ser a de vários, pode ter música, pode não ter música. E sinestésico? Frio, calor. Pode ser frio, pode ser quente, pode ser áspero, pode ser liso, pode ser macio, pode ser duro, né? Pode ser molhado, pode ser seco, pode ser, enfim, angustiante, pode ser relaxante, pode ser alegre, pode ser triste, pode ser pesaroso, pode ser suave, pode ser leve. Então, Pode ser dolorido. Dolorido, latejando, né? Por exemplo, quando você vai descrever dor, como é que dói? Lateja, é intermitente, é como se tivesse um peso em cima do lugar que dói, arde, né? Enfim, azedo, doce, melado, salgado, insosso, tudo isso é sinestésico. Agora Porque a gente não pode esquecer que o sinestésico inclui o que é de paladar e o que é de olfato. Então inclui cheiros, né? Cheiros, sabores, né? Sabores, aromas, né? Sejam eles agradáveis ou não, e texturas, né? Texturas, o tato, né? Então, o sinestésico, o olfato e o paladar. Pronto, agora eu tenho os tijolinhos. Tijolinhos. O que eu preciso ressignificar? Então, por exemplo, lá na minha infância, né, a minha mãe tinha o costume de todas as vezes, o que é uma hipnose? A hipnose, ela segue um comando linguístico, né? Todas as vezes que eu faço determinada coisa, acontece outra. Ou seja, é como se fosse um gatilho, né? Toda vez que A desencadeia em B, né, algo se repete ou acontece dentro de um padrão. Então, padrões, né? Toda vez que eu ouço essa música, eu choro. Né? Já foi até um cara no Silvio Santos lá, que aí o cara colocava a música, ele chorava, parava a música, ele ria. Colocava a música, de novo ele chorava, sorria. É verdade, ele tem uma âncora ali, né? Ele criou teve uma situação muito forte, né? Por exemplo, a pessoa está lá de frente para o caixão, né? Aí abraça, né? A pessoa abraça, dá um tapinha nas costas aqui no teu ombro direito. Aí vem uma segunda pessoa, fala um pouco com você, te abraça e dá um tapinha no ombro direito. Aí vem outra pessoa, no outro dia abraça, dá um tapinha no ombro direito. Tá, então, numa outra oportunidade, aquelas mesmas submodalidades, tom de voz, né, que envolve um abraço e um tapinha no ombro direito, vai desencadear o quê? Sentimento de morte. Tá? Então, o que é a âncora? A âncora nada mais é do que um som que dispara um determinado comportamento, uma imagem que dispara determinado comportamento, ou uma sinestesia. Toda vez que eu tento comer, por exemplo, eu tinha isso quando eu era pequeno, agora eu acho ruim, mas eu como. Mas de primeiro eu tinha ânsia de vômito, né? Então toda vez que eu comia buchada, né? Aquela buchada, né? Tem outro nome melhor, né? Não sei como é que fala, né? Outros nomes para buchada. Dobradinha, né? Dobradinha. Toda vez que eu tentava comer dobradinha, se deixasse, eu ia até o extremo, vomitava, né? Tinha ânsia de vômito mesmo, achava aquilo horrível.
né? E a minha mãe, né, ela achava que aquilo ali eu estava tirando onda com a comida e queria que eu comesse a todo custo, né? Tem os pais que fazem essas coisas com as crianças, né? Então, não quer que come, né? Para você tem que aprender a comer todas as comidas e tal, ter um paladar diversificado, etc. Só que aí você criou um trauma, né? Um trauma. Aí o que eu fiz para conseguir comer a tal da dobradinha, né? O pessoal sempre comentava, não, mas dobradinha é uma delícia, ela é muito bem feita, com limãozinho e tal, é muito gostosa, não sei o quê. Então, qual era a submodalidade que eu tinha mais raiva na dobradinha? Era o cheiro. Tá? Então, o cheiro era a pior de todas. Então, eu tinha que mudar o quê na minha ressignificação? O cheiro. A primeira coisa que eu tinha que mudar era o cheiro. Eu posso fazer isso mental? Posso, mas eu posso fazer isso também fisicamente? Também posso. Então, eu peguei uma dobradinha e coloquei, por exemplo, algumas coisas que dão um cheiro, né, forte, por exemplo, cebola, né, o próprio molho de alho, o limão, né, eles são desodorantes, assim, né, eles ajudam a quebrar, né, esse ranço, esse cheiro, né. Aí eu cheirei e vi que não era o cheiro que eu estava acostumado. Então, primeiro eu neutralizei o cheiro, tá? Então, qual é a submodalidade, por exemplo, que faz você procrastinar? Qual é a submodalidade que faz você ter medo, disparar o medo de fazer uma prova? É uma imagem, é um som ou uma sensação? Então, o Anthony Robbins ele fez uma pessoa comer, por exemplo, ela adorava, por exemplo, se eu não me engano, acho que era uva passa, mas detestava a uva fruta. Então, por quê? A submodalidade dela era quando ela mordia, né? Aquela crocância de morder e ela soltar aquela água, né? Então, ela comeu mais ou menos como se fosse uma uva passa. Então, ele ensinou a colocar a uva passa, né? Comeu, começou a morder aos pouquinhos a uva passa. Sentiu bem a textura, né? Ela tinha um problema com a textura. Então, ela pegou a uva comum, falou assim, ó, você não vai morder de uma vez. Você vai fingir que é uma uva passa, você joga para um lado da boca, vai sentir na textura como se ela fosse uma uva passa, e morde aos pouquinhos até você conseguir ver a parte carnosa, né? Da uva. Olha aí que legal. E aí ele passou a comer uva como se fosse uva passa, né? Então, na verdade, se eu não me engano, na verdade não era uva passa, ele tinha nojo de cenoura, parece. A pessoa tinha problema com a cenoura, que a cenoura, depois de cozida, fica mole, né? Fica sem graça. Mas tá lá no livro do Poder Sem Limites, pessoal. Ele muda, o problema era com a textura. O meu primeiro problema era o cheiro. Depois, eu sentia que era uma pelanca sem consistência, o bucho. Uma coisa que pareceu uma esponja, né? Tá vendo como dá nojo só de falar das submodalidades? Então, a submodalidade aí agora não é mais o cheiro, né? Era a textura. Eu comia aquilo, para mim, aquilo era comer uma bucha de banho, né? Era uma coisa que não tinha consistência, não tinha firmeza, e aquilo acabava virando sei lá, um chiclete, uma coisa muito sem graça na minha boca. Então, o que eu fiz para combater isso? Eu peguei um pedaço, existem buchadas que não são tão assim, tão moles, ela tem pedaços mais firmes, tá? Eu procurei os pedaços mais firmes, evitei puxar muito o cheiro, né? Mesmo com o limão e tudo, coloquei na boca e vi que nem toda dobradinha ela tem aquela esponja, né, da tripa do boi que está sendo cozida. Então aí eu tirei, por exemplo, quebrei um pouco de textura, quebrei um pouco de aroma e eu mordi pensando que fosse uma outra carne, como se fosse um músculo, né, que fosse um pouco mais fibroso. Então hoje eu consigo comer tranquilamente. Não é meu prato predileto, eu nunca vou chegar num lugar e pedir como prato, né? Mas se eu estiver na casa de alguém e só tiver aquilo e eu não quiser ser indelicado, eu consigo comer. Então, existem outras submodalidades mais graves, né? Então, vamos lidar agora com outras submodalidades. Então, a ressignificação, pessoal,
é quando você faz uma calibragem entre as submodalidades que existia no trauma, ou naquilo que te causava pânico, ou medo, ou afastamento, trocando por submodalidade de coisas que você gosta. Então, essa é a parte mais simples de fazer um exercício de mudança sem ter que entrar em estado hipnótico, né, Otávio? Sem ter que ficar inconsciente. Como é que o pessoal faz, por exemplo, a pessoa come uma maçã pensando que é uma cebola? Então, primeiro, a cebola, quando você morde, ela também é suculenta. Não tanto, mas é. Aquela textura de você comer até ela enfiar no alimento é parecida, não é? O que muda, pessoal, depois que você mordeu uma maçã e mordeu uma cebola? O sabor. O sabor e o cheiro. Isso. Então, no caso da hipnose, né, quando ele quebra isso e diz que é uma maçã, e ele mordeu, qual é a informação que vem no cérebro dele? O cheiro, a textura é a mesma. Ó. Ele mordeu com a mesma textura e aí só fez o mesmo processo, ele já desencadeou, né? E aí ele neutralizou o cheiro e o aroma, e o paladar. Houve uma neutralização ali, tá? Só que a hipnose é de uma forma muito mais forte, né? Porque a pessoa, nós vamos diretamente no inconsciente da pessoa. Então, não tem aquela passagem igual nós fizemos agora com o caso da dobradinha, né? É uma mudança consciente, acordada, mas tão profunda quanto a outra. Bom, como é que uma pessoa trabalhava, né? Um especialista em PNL trabalhava o medo, né? O pânico de elevador, a claustrofobia. Então, a pessoa ia lá para o consultório dele, o consultório dele era pequeno, era do tamanho de um elevador. E a pessoa ficava ali mais ou menos 1 hora conversando, e aí ele perguntava, você já percebeu que esse consultório é do tamanho de um elevador? Você não está se sentindo mal por conta disso? Não, muito pelo contrário, estou até achando aqui tão aconchegante, né? Apesar de ser igualzinho, né, o tamanho de um elevador, mas tem aqui uma cadeira confortável. Ou seja, o que ela neutralizou ali? A submodalidade, né, de como é um elevador de verdade, né? Uma parede fria, né, lisa, ela fica em pé. Então, agora ela estava num elevador, só que num elevador com uma poltroninha muito gostosa, né? Tá, e aí ele falou assim, pois é, mas o que mais que te incomoda no elevador? Me incomoda quando ele vai de uma vez, assim, depois vem e desce de uma vez. Eu tenho a sensação que ele vai cair, né? Que ele não vai parar, né? Então, mas nem todo elevador é assim, sabia? Tem elevadores que são feitos, né, já mais moderno, que não tem tanto essa relação de sentir o elevador subindo e descendo. Eu sei que depois de 1 hora e meia, ele revela, né? Aí ele abre a porta do elevador, o consultório dele é um elevador. Falou, pois é, você está 1 hora e meia no elevador, a gente ficou subindo e descendo o tempo inteiro e você nem sentiu nada, você não teve pânico, você não teve nada. Ela, o quê? Aqui é um elevador? Aí é o que o Anthony Robbins chama, a partir do momento que você consegue uma vez fazer uma coisa, você já tem uma prova para você mesmo que é capaz de ser feito. E se eu fiz uma vez, eu posso fazer 2? Eu posso fazer 3? Posso fazer... Depois que você fez 4, 5, você já tem certeza que você é capaz de fazer. Então, é a mesma coisa da submodalidade. Quer ver um outro caso? O Bandler fez uma terapia. Otávio, se você se lembrar de outras aí, querer contar para nós, estamos falando em calibragem, nós estamos falando em troca de submodalidades, né? Se tiver algum exemplo aí, principalmente voltado para medo de falar em público, né? Medo de fazer prova. Se alguém também tiver, eu falo Otávio, porque ele já fez muitos cursos, né? Então, de repente, vem a cabeça dele. Tem uma que eu lembrei aqui, você falando de troca é o switch, né? Quando você troca a imagem. O switch, né? Que é bem usado. Isso. Tem bastante vídeo no YouTube, é bem difundido. O switch é uma técnica de troca
troca rápida de submodalidade, né? Ele é bem legal, é verdade, dá para fazer o switch aqui. Ele é bem rápido, né? Ele é quase que inconsciente. É rápido mesmo. É quase inacreditável quando você vê. Dá para a gente fazer o switch aqui. É bem legal, né? Eu gosto dessa mais conversada, sabe? Eu sinto, assim, para mim, né, a mudança é mais profunda, eu acho mais profunda, né? Então, por exemplo, uma mulher foi no Bandler, né? E na neurolinguística, as coisas geralmente são resolvidas numa única sessão, uma sessão de 1 hora no máximo, mas não porque a sessão durou 1 hora. Porque teve uma conversa, você quer falar, ele te ouve, mas não precisava, e aí ele, de acordo com o que você pediu, ele já aplica a técnica e em 5 minutos vão você embora. Então se fala, né, se cura uma fobia em 45 minutos, não por conta da técnica, por conta das preliminares. A técnica mesmo dura 5 minutos. Tá? Então, maravilha. Aí essa mulher foi no consultório dizendo que detestava, né, que as pessoas sujassem a casa, né, e deixassem as coisas fora do lugar, né, deixassem toalha de qualquer jeito, né, sapato jogado, etc. Aí, uma coisa que me irrita, por exemplo, muito é quando as pessoas vêm e pisam com o pé sujo e de longe eu vejo lá o tapete marcado. Tá bom. Aí ele fez o quê? Uma troca de submodalidade, de conteúdo e de contexto, né? Aí ele foi lá, levou a mulher, né, a um estado de contemplação, né, de relaxamento e visualização, e foi conduzindo com ela, foi conduzindo. Aí eu sei que ele chegou num determinado momento onde ele dizia que ela estava entrando agora na casa dela. E a casa dela estava perfeita. Não tinha um copo sujo, uma panela suja, um copo largado, nenhuma pisadura no tapete, nenhum passo, nem ninguém. Só ela. E ela, mas... E as pessoas? Não, elas não vão voltar. Mas como não vão voltar? Não, elas não vão voltar. O teu comportamento incomodou tanto a você que incomodou a elas também. E elas foram embora. E deixaram a sua casa intacta. Acabou. Foi embora. Tchau. No cérebro dela, né, ficar longe da família, dos filhos, era muito mais grave do que a casa bagunçada. Só que ela só pôde fazer isso contextualizando som, imagem e sensação. Quando ela contextualizou, ela conseguiu sair daquele padrão. Né? Tá, você lembra de alguma, Otávio, de alguma quebra de padrão? Assim, de um caso específico ou quer passar rapidamente o switch para a gente? De quebra de padrão agora, de sopetão assim, eu não lembro de nenhum para usar. Eu teria a noite inteira, né? Porque eu já li muito, né? Tem muita literatura. Tem vários, né? Por exemplo, se você pegar o livro de Milton Erickson, né? O Homem de Fevereiro, Sim. Minha Voz Irá Contigo. Né? O Milton Erickson, na verdade, ele faz a quebra de padrão, né? E também ele gera confusão mental, né? Se pegar aquela indução mais famosa dele, que ele fala que o 6 é o 9 invertido e a letra E, ele começa a falar, aí daqui a pouco ele fala que o menino está em cima do cavalo na praia, ele mistura, faz uma salada de palavras numa história, e você entra numa confusão e você entra muito no transe, é um negócio assim, fora do comum. E entra rápido, não entra, demora um pouco a indução, que não é uma indução rápida, aí é uma indução de 20 minutos para mais, né? Aquelas induções de choque, né, que o pessoal comenta aí, que faz na rua, que a gente vê tanto no YouTube, mas assim, para processos terapêuticos não se usa de outra forma o Erickson, né? Na verdade, tem outras formas de você usar, mas o que se mais usa mesmo é o Elman, né? Ou você usar quebra de padrão para realmente quebrar algum tipo de crença forte que a pessoa tenha. Você usa mais para as crenças mesmo, então, isso no início do tratamento, né? Eu vou fazer uma introdução do switch de forma mais pedagógica e o Otávio vai conduzir com vocês um switch, tá? Mas o switch, pessoal, basicamente eu tenho uma imagem do estado desejado com som e sensação e eu tenho uma ideia também do estado atual, do problema que eu estou passando. E é possível fazer uma transposição, ou seja, transformar, né?
Então, nos Estados Unidos, a pessoa grita, oxe, né? Oxe. Aqui não precisa ser aquilo, né? Pode ser qualquer coisa. Alguém fala yes, ou vai, né? Muda, ou pá, vai, né? Então, o Laí Ribeiro, ele faz dar um susto na pessoa, né? Então, ele dá um grito e uma frase forte, né? Uma palavra forte e grita, né? Então, essa coisa que dura um segundo, né? Ela é muito importante. Quer fazer, Otávio? Podemos fazer. Vai fazer com quem? Pode ser com todo mundo, né? Cada um, por exemplo, escolheria algo que quer mudar. Primeiro a gente tem que entender o que você quer mudar, né? Então aí eu peço para todo mundo aí, quem quiser se concentrar, fechar os olhos, ou com os olhos abertos mesmo, se concentrar e pensar em algo que queira mudar. Algo que sempre vem à tua mente, que te atrapalha, algo que te impede de fazer as coisas e prosseguir na tua caminhada, na tua evolução, no teu desenvolvimento. Isso em qualquer área. Aí vocês vão pensar, vou deixar uns segundos aí para vocês pensarem. Funciona melhor, né, Otávio? Com hábitos, né? Hábitos Isso. Doentios, por exemplo, roer a unha. Roer a unha. Comer muito doce, compulsão, né? Também. Xingar palavrão. Exato, também. Comer muita pimenta na hora da refeição. Né? Hábitos, assim, bem grosseiros, né? Sim. E aí você pode, visualizou toda aquela cena, todo aquele momento, as emoções que você sente, quais os cheiros, quais as sensações, tudo isso remete na sua mente. Então tá bem gravado aí agora, como se vocês estivessem visualizando, ótimo. E agora eu vou pedir para vocês apagarem essa cena da visualização de vocês, e agora vocês vão pensar como vocês gostariam de ser. Agora é a hora de pensar como agir depois da técnica. Vai ter mais recursos? Né? Quais serão as opções? Você sempre vai parar para pensar antes de fazer essa atividade, ou esse ato que vocês não querem, né? Para se sentir melhor? E lá bem pequenininho tem aquele momento ruim lá que vocês acabaram de agora há pouco, e agora bem grandão, tem esse momento aí futuro, que é vocês não fazendo mais esse ato, e sim, estando bem. Qualquer ele que seja roer uma unha, seja procrastinar, seja comer muito doce, como o professor falou, e outras coisas. É essa coisa aí que você quer, que eu não falei, mas você sabe o que é. Eu não preciso falar. Muito bom. Então agora, eu vou pedir para vocês novamente pensarem no momento ruim, e quando eu falar switch, vocês vão pensar no momento bom, aquela imagem que vocês fizeram, de vocês não mais fazendo aquele ato, de vocês corrigidos, de vocês melhores, né? De vocês em outro estado, em outro patamar. Então quando eu falar switch, você vai para um momento bom, e quando eu falar switch novamente, volta. Então você vai e volta na sua mente. Então eu peço para vocês lembrarem agora do momento bom. Isso. Vamos treinar um pouco. E o momento ruim agora. Isso. Muito bom. Então agora switch, 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 switch. Isso. Muito bom. Agora eu quero que vocês voltem para aqui, para agora, para a mentoria do professor James. Isso, vai voltando. Cada um no seu tempo. Não existe certo, não existe errado. Muito bom. Bom, então, essa é uma maneira, né, de fazer o switch. Isso, é uma delas. Eu chamo de switch, né? Fala switch, né? Cada um tem a TH, né, no final, né? Agora, SH. Professor? Tem duas assim, bem legais que eu gostaria de fazer com vocês também. Porque tem que ter uma alta capacidade de concentração para você ficar fazendo a mudança da imagem, né? Sim. A pessoa tem que se concentrar e pensar naquele momento ruim. Tá, então eu vou fazer uma baseada em como o Tony... Oi.
Uma dúvida, eu entrei num curso de PNL, aí eu vi essa mesma técnica, a pessoa fazendo só trocando imagem, aí como é que faz assim? É a mesma coisa, na hora que ele fala o switch, você troca a imagem, né? Mas eu vou passar mais duas, uma que eu vi o Tony Robbins fazendo, e uma outra que o Laí Ribeiro fez com a gente ao vivo, né? Legal. Então, uma, né, usa um estilingue, tá? A do estilingue é a do Anthony Robbins, tá? Então, você vai pegar, por exemplo, agora você vai ver a cena como ela é agora. Então, a cena como ela é agora, provavelmente ela é mais brilhante do que a que você deseja ser. Provavelmente ela é maior, provavelmente ela é mais interessante. Se não fosse interessante, você não fazia. Então, justamente porque ela é muito interessante, ela é atraente. Já a outra imagem, né, sai do quadro, né, imagina uma nuvem cheia de chuva, começou a garoar, ou seja, você não está mais pensando naquilo. Quebrou o estado. Então, provavelmente a outra, a do estado que você gostaria de ser. Então, por exemplo, eu gostaria de olhar para o livro e ter muito desejo em estudar, né? Mas geralmente você se viu como seria sem estudar. Não sei se foi essa, claro, que você escolheu, só para você ilustrar. A imagem do como você quer ser é muito diferente da imagem que você executa. Ela geralmente é sem graça, ela é parada, ela não tem muita cor, geralmente ela é embaçada. Ok. Então, veja bem como é a imagem atual. Tá. Então, uma chuva agora, a nuvem está dando trovão, bateu o trovão, você saiu dos dois estados. Agora você vai, né, retornar com a imagem do problema atual. Você vai continuar vendo, só que na frente dela tem um garfo de um estilingue. E você vai colocar a cena de como você gostaria de ser. Quando você jogar, vai esticar o estilingue, e quando a gente jogar, eu vou gritar o oxe. Oxe. Quando eu gritar o oxe, você vai esticar ao máximo e vai soltar essa imagem, e ela vai se lançar por cima da imagem que era, assumindo todas as submodalidades. A forma como você quer ser vai ser maravilhosa, brilhante, em movimento, tá? Então, estica, estica, estica. Oxe! Solta. Bateu lá. De novo, você está vendo a cena de como você é, e está no estilingue a cena de como você gostaria de ser. Estica, 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 solta. Oxe! Bate lá. 3 vezes, né? A cena do problema atual, você põe o estilingue, puxa, estica, estica, estica. Puxa! Caiu em cima. Pou! Quando ela estoura vibrante e da forma perfeita como você gostaria que fosse. Fechou, pode abrir os olhos. É rápido na hora que você grita, tá? O grito, quando ele fala switch, né? É a mesma coisa, só que essa é mais animalesca, né? Essa você faz em presencial, grito, às vezes até dá grito e tal. Aqui, dá as pessoas falam, meu, esse cara é retardado, ele é doido. Tem que dar grito mesmo. Ele assusta a pessoa, né? Ele dá tipo um sustinho, né? Exatamente, Porque dá o impacto. âncora, né? Exato. Então é como se fosse na hora que o estilingue joga a imagem. Ô, James, depois, se você quiser, a gente pode fazer uma indução no final para relaxamento, para pessoal, se você me der 15 minutos. Tá, se o pessoal quiser também. Pode, vamos fazer sim. Pessoal, então essa é a do Tony Robbins, tá? Tá lá no livro Poder Sem Limites. Ele ensina tradicional e ensina com estilingue. Agora, a do Laí Ribeiro que ele faz é bem legal também, e é a tradicional, né? Como é que é a tradicional? A tradicional é assim, ó. Você faz uma sobreposição de imagem. Então, você pode escolher a mesma coisa que você quer mudar, ou pode ser outra, tá? Então, enxergue o que você quer, a forma como você é agora, o comportamento atual. Pode fazer o mesmo, pode criar outro. Se é roer as unhas, por exemplo, você pode se imaginar com os dedos na boca, né? Da forma como mais compulsivo você fica. Então, ela está lá a imagem. Congela aquilo ali, afasta para o lado direito, né?
Aqui, ó, no canto. Ok. Deixa ela lá no caso em que volta para o centro da tela, mas deixa ela lá, ó. E agora a forma como você gostaria de ser. Então, ela, como na outra, ela geralmente é menos interessante, né? Você com as unhas bem feitas, as unhas limpas, né? Com as duas mãos, você olha, né? E fica feliz, satisfeito. Você provavelmente fala algumas coisas para você. Mas ela, com certeza, no fundo, ela tem submodalidades que a outra não tem. Você vai jogar ela aqui agora para a esquerda. Como eu quero ser, tá na direita, né? Por quê? Porque ela não existe. Não é isso? E a outra está no outro lado. Agora, quando eu gritar, né? Oxe, né? No caso do Laí Ribeiro, ele só fala swish, né? Igual o Otávio faz. Você vai grudar. Uma vai se transformar na outra, tá? O estado antigo vai virar o estado atual. Então, relaxa, respira. Tá as duas imagens. Quando eu gritar, você traz as duas para o centro da tela e uma se transforma na outra. Respira. Oxe! Isso. Respira. Né? O Laí Ribeiro geralmente faz assim, né? Ele dá um tapa e grita, né? Então vamos buscar de novo a tela. Pega as duas imagens. Oxe! Quando eu falo grito, você gruda e transforma a outra imagem, tá? Geralmente são 3 vezes. Aqui as duas. Oxe! Pronto. Pode abrir os olhos, esquece, sai do estado, imagina que está comendo pipoca. Então, sair do estado é bom, porque não fica em nenhum e nem outro, tá? Então, isso aí geralmente é bom para questões rápidas, né? Questões mais rápidas. Então, você tem 3 exemplos. Ele fez um, né? Bem na maneira clássica. E aí eu fiz 2 que eu conheço, que eu já vi fazendo, que foi do Robbins e do Laí Ribeiro. Ok. Então, agora eu vou deixar o Otávio, você quer fazer uma indução, né, com a gente? Pode ser uma indução, ou pode ser específico com alguém para tirar dor. Alguém tem dor aí na sala? Levanta a mão aí, se alguém tá com alguma dor, algo que incomoda. Ninguém tá com dor. Então podemos fazer indução. Ok. Geralmente dor então. É muito legal fazer com dor, né? A Márcia acho que falou aqui. Eu tenho uma dor no tornozelo quando eu caminho. Hoje eu caminhei na praia e quando eu voltei, eu volto com dor no tornozelo. Essa dor agora, se pudesse dar uma nota de 0 a 10, 0 para nada de dor e 10 agora? Muita dor. 6. 6. Isso te incomoda sempre que você anda, então? Sim. Agora que você tá parada, tá te incomodando? Não, agora não. Mas se eu sair para caminhar... Pra caminhar, ou sair aí no quarto que você tá, já começa. Sim, se eu sair daqui e for até a sala, quando eu pisar no chão, já começa a doer. Tudo bem. A gente pode fazer um processo de PNL, como de submodalidades, que a gente faz para tirar dor, e também já foi até mostrado uma vez, foi falado que foi hipnose no Big Brother, que o Pyong Lee fez, mas aquilo ali na verdade é PNL, tá? É só PNL. Que é você tratar e diminuir a dor, né? Então vou pedir para você fechar os olhos. Quem quiser também fazer, né? Pode fechar os olhos, isso. Se concentra. Eu vou pedir para você puxar bem o ar e soltar. Puxa e solta, isso. Bem leve. Mais uma vez. Isso. Muito bom. Eu vou pedir para você imaginar essa dor aí na sua mente. Ela vai ter um formato. Ela vai ter uma forma, uma cor. Isso, vai imaginando. E agora eu vou pedir para a Márcia me falar qual que é esse formato e essa cor que você visualizou. Uma bola roxa. Uma bola roxa, tudo bem. E de que tamanho essa bola roxa? Tamanho de uma bola de futebol. Tá ok. Então eu vou pedir novamente para você continuar com os olhos fechados e seguir minhas instruções. Isso. Então você imagine que você está no cinema, com uma tela bem grande na sua frente. E nessa tela está projetada uma bola roxa. Bem na sua frente, bem definida. Bem clara, bem nítida.
E cada vez que vai passando o tempo, essa bola ela vai ficando mais clara. Agora ela não é mais roxa, ela vai ficando vermelha. E aquela bola que era do tamanho de uma bola de futebol não é mais desse tamanho. É do tamanho de uma bola de tênis. E ela vai diminuindo, e cada vez que ela diminui, ela vai ficando mais clara, até chegar num tom rosa. E cada vez menor. Até chegar no tamanho de uma bola de gude. Bem menor. Isso. Até que de repente ela fica do tamanho de uma moeda. E numa cor leitosa, quase transparente. Isso. E vai diminuindo, e vai mudando de cor, ficando mais clara, até que ela fica totalmente transparente. Totalmente. Isso. E bem pequenininha. Bem pequena mesmo. Até de tão pequena, se eu soprar, ela some assim. Sumiu. Isso, foi embora. Não existe mais. Agora eu vou pedir para você abrir os olhos. No seu tempo. E como que você está se sentindo? A impressão que eu tenho é que meu tornozelo tá leve. Tá leve. Legal. Bom, então a questão da dor, por exemplo, a gente sabe que a dor é um sinal do corpo que tem alguma coisa que não vai bem, tá? Sim. Então, por exemplo, a dor no tornozelo, ela representa ou algo psicossomático, pode ser, claro, mas pode ser uma coisa real, né? Uma inflamação, um problema. Então, é claro que isso é um paliativo, por exemplo, a gente está com muita dor. Ela deve procurar um médico e se tratar. Está fazendo uma prova de concurso. Não pode, né? Tem como separar uma prova de concurso para ir no médico ou comprar uma Neosaldina? Não. A Neosaldina é a mesma hipnose, é a mesma coisa. Então, você vai fazer o exercício, vai tirar aquela dor no estômago. Tem gente que fica tão nervoso que dá uma dor de estômago, ou dá um mal-estar, dá uma tontura. Então, tudo isso você pode tirar com a hipnose, que o Otávio fez. Você pode tirar esse mal-estar, um enjoo, uma tontura, né, esse sintoma no pé. Mas depois que o concurso acabar, que a prova acabar, então, por exemplo, você está com um sono enorme, né? O Tony Robbins fez uma vez porque ele estava filmando, né, uma aula, e aquela luz dava dor de cabeça em todo mundo. Então, ele conseguiu mais ou menos dessa forma, né? Tem mil e uma maneira de fazer. O importante é você entender o modelo e não repetir igualzinho. Você sabe o porquê que ele fez ou como que ele fez é melhor. Você cria um próprio modelo. Tá? O Anthony Robbins fez com a dor, né, com um formato igual ele fez, foi se afastando, né, e aí chegava no sol e o sol derretia aquele restinho que sobrava. No caso dele, foi um sopro. Tá? Então, pode derreter, pode desaparecer, pode ter um monstro marinho que engoliu e achou uma delícia e nunca mais você vai ver porque ele dissolveu nas tripas dele, né? Pode ser uma fadinha que transformou a dor num passarinho que foi embora. Então tem mil e uma coisa, principalmente quando você vai fazer com o lado direito, né? Você pode usar algumas metáforas assim. No caso dele ficou tão pequenininho que era um cisco, era uma coisa boba que um sopro, né? Uma metáfora, né? Foi embora, tá? Mas lembrando que a dor provavelmente vai retornar quando você estiver no estágio máximo de contato com aquela dor, né? Então, se é pânico de fazer prova, numa próxima prova pode ser que ela volte. Então, será que você já não está com úlcera mesmo? E a úlcera ela só fica um pouquinho mais irritada na hora da prova? Então, ela já está lá e você precisa tratar dessa úlcera? Então, tem dores que você tem que ir lá tratar. E outras você vai descobrir que é psicológica. Essa é ótima, porque com hipnose você resolve definitivamente, né? Você vai chegar um momento que ela não vai voltar mais. Não é isso, Otávio? Então, se for psicossomático, você vai conseguir liquidar, né? Uma fobia, uma dor, ou um medo, ou um determinado comportamento. Sim. Tá, então tem vários modelos, tá? A gente chama de modelos. As ferramentas são modelos. E o Léo Ribeiro fala uma coisa muito legal, né? Ele diz assim, o modelo, a veracidade do modelo não é importante. Se é verdade ou não, se
se é científico ou não, essa parte não é a mais importante. A importância de um modelo é a sua utilidade. Ou seja, essa ferramenta, né? Por exemplo, o pessoal mete o pau no coach, mas tem gente que chega lá pobre e fica rico em 6 meses. Então, é importante se aquilo é verdade ou não? Sim ou não? Não. Portanto, o cara ficou rico. Então, o Rutherford criou o modelo atômico, né? Bohr e Rutherford. Com o modelo de Rutherford, o homem foi à Lua. Quando ele explicou como era o átomo. Mas descobriram que era mentira. O átomo não é daquele jeito. O átomo é muito diferente daquele átomo que ele desenhou. Só que graças àquele modelo, né? Graças àquele modelo, o homem foi à Lua. Então, isso que é importante, a utilidade do modelo. Entendeu, Ernest? Então, às vezes, você não precisa dominar uma técnica de PNL para conseguir usar a técnica. O importante é a fé, né? A fé é a parte mais importante no exercício. Não é isso? Ok. Então, aí tem os livros, a né? conexão, né, James? É você ter o engajamento da pessoa. Não adianta nada eu falar para o cara fechar o olho, o cara... engajamento, né? não acredito nisso, né? Por exemplo, que às vezes não funciona porque realmente não existe o engajamento do outro lado. O Fábio Puentes tem um livro chamado, né, Hipnose, né, a ferramenta, não é bem exatamente assim, mas hipnose é a ferramenta master, né, dos pastores evangélicos, né, uma coisa assim. Então, por quê? Você pega lá, por exemplo, o Edir Macedo, por exemplo, ele fala que eu vou te dar um saquinho, né, porque fulano de tal, na Bíblia, né, num determinado momento, tinha um algodãozinho, né, por exemplo, né, quando tem lá aquela história lá do Gideão, né, coloca uma lãzinha seca e fala assim, Deus, eu posso lhe testar? Esse livro aí não é o marketing dos hipnoterapeutas, uma coisa assim, né? Que ele falava. Tem um título mais exato, mas diferente. Ele não tinha lançado, quando eu fiz a primeira vez, eu fiz curso com ele estava escrevendo, né? Eu acho que não tem mais. Então, mas... É porque a tiragem é pequena, né? O negócio desses livros, pessoal, eu tinha 5 mil livros desses, a maioria eu perdi, não acha mais. Você ia ficar pesquisando, né? Aí o Gideão colocou lá, né, a lãzinha seca, em volta ia ficar molhado. No outro dia ficou molhado. Aí ele conversou com Deus, não leva a mão não, mas se for o contrário, a lãzinha ficar muito molhada e em volta ficar seco. Aí ele foi dormir no outro dia, tá a lãzinha lá ensopada, que dava para encher um copo d'água, e em volta ficou seco. Então eu vou te dar essa lãzinha, eu vou colocar dentro desse tactel aqui, é um saquinho, né, que eles dão lá na igreja, e você vai levar esse saquinho. Com esse saquinho você vai encharcar a sua vida de bem-aventurança, tá? Então, toda vez que você precisar, né, abençoar a tua loja, o teu supermercado, já mudou para outra coisa, tá vendo? Não tem mais nada a ver com a história de Deus. Você vai umedecer e vai jogar água, ou você vai pôr o óleo e vai ungir com essa esponjinha. E desse modelo eu já vi 1 milhão de modelos lá, tá? O que é isso, gente? Uma hipnose. Você pegou uma passagem bíblica, eu acredito, eu tenho fé nessa passagem. Nessa passagem tinha uma esponjinha de lã, eu recebi essa esponjinha de lã, ela, né, foi ungida, foi benzida, foi, sei lá como você acredita, se foi o padre, né, que o padre também faz. Você vai lá para o padre benzer o teu carro, benzer o teu filho, benzer o teu patrimônio, benzer a tua loja. Aí ele colocou lá no saquinho e você levou. É a mesma coisa, você foi acreditando naquela história do Gideão. E dá certo, sim ou não? Sim. Sim, se você levar com fé, dá. Se você for com o espírito do Gideão, você vai conseguir. Aquela esponjinha vai funcionar do mesmo jeitinho. Tá? O que é a hóstia? É a mesma coisa. Jesus, né, comemorou a última Páscoa, e quando ele comemorou a Páscoa, ele dividiu o pão e disse, comei desse pão, porque aqui é a minha carne. Beber desse vinho, toda vez que beber, fazer memória de mim.
E até hoje se faz na Igreja Católica, com a hóstia você quebra e come. Fazer isso em memória de mim. E a Igreja Católica chegou a falar que já aconteceu daquela hóstia, Otávio, virar carne. Já aconteceu da pessoa cuspir, e quando cuspiu não era hóstia, era carne. Então aí já vou entrar na parapsicologia, né? Então já teve aquela teoria da transmutação. A nossa mente é capaz de transformar, né, por exemplo, trigo em proteína, em fibra de proteína. Ô, James, você falou em transformar. Uma vez eu escutei de uma pessoa em física quântica que tinha um caso na África de um menino querer tanto uma bicicleta que ele conseguiu materializar uma bicicleta. Sim. Isso daí foi documentado e por aí. E na parapsicologia eu fazia isso 24 horas. Eu era louco, né, parapsicologia. Dava o tempo todo, né? Então, por exemplo, um dos fenômenos mais poderosos da atualidade, né, é o Sai Baba, né? Esse eu não consegui visitar, porque era na Índia. Depois eu acabei desistindo, né? Mas ele, por exemplo, ele consegue fazer o aporte, né? Então, ele conheceu uma mulher, por exemplo, e ela era muito, mas muito fanática por joia. E ele trouxe, né, do fundo da terra uma joia com diamante. Dela, e ela ficou muito feliz com isso aí. Ela falou, mas nem sempre, né? Às vezes a gente consegue uma coisa, aquilo ali nem sempre vai ser bom pra gente. E ela ostentava muito aquele anel. O que aconteceu? Ela foi assaltada e cortou o dedo dela. Né? Aí ela voltou lá, e aí ele pegou, trouxe de volta o anel tá aqui. Mas o dedo não tem como trazer. Caramba. Ou seja, ele foi uma lição para ela, né? O desapego aos bens materiais. Tá? Então, esse Sai Baba, ele sustenta mais de 10 universidades. Ele consegue pegar a fortuna, sustentava, o minério, né? Ele morreu. Oi? Sustentava, né? Ele morreu. Ah, sim, já era, né? Agora já era, né? Agora já era. Ele enfiava a mão né? O Quevedo também já morreu, toda essa turma, né? O Joston, todo mundo já morreu. Né? Então, ele enfiava a mão num jarro de barro, né? E quando ele chacoalhava a mão, caía lá uma quantidade, enquanto ele estivesse chacoalhando a mão, começava a cair, né, um materialzinho que o pessoal comia, aquilo era medicinal. E o interessante é que multiplicava. Você tirava um pouquinho, depois aumentava, tirava um pouquinho, aumentava. Né? Então, é coisa impressionante. Coisa assim daquela coisa da multiplicação dos pães de Jesus, que não acabava de aumentar e aumentar. Então, isso já não estou falando já de hipnose, já fui lá para a parapsicologia, tá? Então, existe coisa muito mais ainda, muito mais de encabulado que essa, que eu estou falando aqui agora. Então, a base é essa, né? Vai muito da sua fé, e a utilidade é mais importante que a veracidade. Enquanto está me sendo útil, está me trazendo coisa boa, é legal estar usando essas ferramentas. E muita gente é travada porque tem ressentimento com o pai, tem ressentimento com a mãe, não é? Porque teve uma experiência em público e não deu certo, ele foi vaiado. Aí, a partir daquele dia, nunca mais, ele decide, não, então, a partir de hoje, nunca mais eu vou falar em público. E toda vez, olha o comando hipnótico, toda vez que ele fala ou tenta falar, acontece alguma coisa muito grave que ele não se sai bem. Tá? O que é um comando hipnótico, pessoal? Lembra que eu falei no começo? O Otávio nem estava, acho que aí nessa parte. O comando hipnótico, ele tem uma seguinte frase, né? Toda vez, né, que X, né, acontecer, vai desencadear Y. Então, na hipnose, você cria uma programação. Então, você pode criar as suas programações, né? Ou você pode sofrer de uma delas, né? Eu falei, né, toda vez que eu ouço uma música, eu choro. Né? Toda vez que eu vou na praia, né, eu perco horário, ou seja, eu fico além do horário que eu queria voltar para casa. Então, provavelmente você tem alguma frase desse tipo. Tenta lembrar, né, alguma coisa que você, toda vez que faz, uma outra coisa acontece. A dependência química é assim, tá? Toda vez que você fizer uso, você vai desencadear uma compulsão.
Então, é muito difícil, né, trabalhar até com hipnose, né? Tem terapeutas que fazem, né, conseguem grandes resultados, e tem terapeutas que conseguem controlar, depois elas acabam tendo recaídas, né? Lembra aí, pessoal, uma frase toda vez que X acontece. Você tem na sua história pessoal? Por exemplo, a Elma Chips tem uma frase. É impossível comer um só. O que ela está te hipnotizando, né? Porque se você abrir um pacotinho de Elma Chips, seja um fandango, um baconzito, um rofo, quando você comer a primeira, toda vez que você comer a primeira, você vai querer comer o pacote todo. Você só para quando o pacote acaba. Né? Olha aí, tá vendo? Você só para quando Olha lá, acaba. já começou o processo lá, James. Aí. Já começou o processo Tá desencadeado, é assim. Né? Você tem, você não pode não lembrar, mas todo mundo tem, né? Toda vez que, né, que você vê aquela pessoa, você fica muito irritado. Né? Antipatias naturais, né? Ô, James, falando de selo hipnótico, de carimbo hipnótico, que seja, a Coca-Cola, ela, há um tempo atrás, ela fazia questão de comprar o primeiro horário de anúncio dentro do cinema, o primeiro trailer, na hora que liga a tela, mostrando a Coca-Cola bem gelada, o copo, aquelas gotículas, né, escorrendo, pra quê? A pessoa aguçar a vontade de beber, ela ter tempo, porque ela vai pensar o seguinte, na hora que ela vê que ela tá com vontade de beber, putz, não vai dar tempo de eu ir lá comprar e voltar pra assistir o filme. Como é a primeira, a pessoa sabe que demora o quê? Uns 10, 15 minutos, né? Já é inconsciente que a pessoa sabe. Então dava tempo de ela ir, comprar e voltar. Eles pagavam mais caro para ser o primeiro. Inclusive, ajuda a lembrar para comprar pipoca também, né? Mas aí o Guaraná fez uma música, né? Que te induzia, né? Ao invés de comprar a Coca, né? Você, pizza e Guaraná, uma quando coisa comprar a pizza ou quando comprar a pipoca, programa legal, eu e você, que sede que dá, uma coisa assim. Você chama o Guaraná. Então ela fez uma ancoragem para mudar. Mas aí a Coca resolveu isso muito fácil. Como? Comprando o Guaraná. Então a Coca ela faz uma coisa muito simples, né? Se for o Guaraná que está atrapalhando, ela vai e compra o Guaraná. Né? E abafa o Guaraná até o pessoal esquecer do Guaraná. E aí ele tira do mercado o Guaraná. Então, assim ele fez com a Fanta Uva, assim ele fez com o Jesus, assim ele fez com o Guaraná Antártica. Não existe quase, não tem mais. Tem o outro, né? O Quite, né? Tem um. Ele abafa, né? Ele abafa. Primeiro ele compra, deixa normal. Ele vai dando um jeito de não fazer publicidade, vai abafando na memória, até que ele tira do mercado. Para continuar sempre Coca-Cola. Né? Então, para não confundir a marca deles. Então, assim, isso na publicidade usa-se muito, né? Hipnose com publicidade. Pessoal, então nós vamos fechar, né, a nossa aula de hoje, né? Fechar. Então, a princípio, amanhã, né? Amanhã nós continuamos com outros formatos. Outras técnicas. Nós só falamos pouquinho, nós falamos da linha de tempo. De manhã, hoje, eu falei sobre a calibragem, né? Hoje à noite, nós já falamos sobre switch, o Boca Otávio nos ajudou, e também ele fez ali um exercício de dor, né? De bloqueio da dor, do sintoma, né? Submodalidades, como você tinha dado de exemplo, eu falei, acho que legal. Aplicar o que você comentou. Deu muito certo o switch. Tá, até o Carlos comentou aí que também ficou sem a dor aí no pescoço, aí no chat. Olha aí. Também participou. A dor, ela você realmente anula. Como que você tá, Carlos? Tá melhor? Faz em mesa de dentista. Tô bem, tava com a dor aqui no pescoço, passou a dor. Tira mesmo. Então, pessoal, nas igrejas eles fazem isso o tempo inteiro, no início do culto. Eles retiram a dor, isolam, e aí jogam no chão e pisa. Né? Quem tivesse com a dor, uma enfermidade, uma situação assim, você vai arrancar essa dor, põe na palma da tua mão, depois, agora joga lá no chão, agora pisa em cima, manda lá pro inferno, queima. Acabou. Ele faz também o que a gente fala, não é gatilho, como agora fugiu o nome, quando você faz
loop hipnótico, né? A pessoa começa a acreditar um pouquinho no efeito, aí vai aumentando, o efeito ele vai dobrando. Aumenta. Até que aumenta, de certo Todo início de culto de libertação faz. Então, se ele tem o hábito de ir toda semana no culto de libertação, depois de um ano ele já faz isso com tanta facilidade que ele mesmo em casa, ele já arranca, já joga no chão e pisa. É, o ambiente, né, que ele chega lá, não tá todo mundo triste lá, deprimido, como Claro. estamos cantando, batendo palma, então eu particularmente acredito que existe o fator espiritual, claro. Sim, claro, tem. Se é bem, eu acredito, todos, eu acho que é bacana. Tem que acreditar, eu acredito que realmente tem técnicas ali, tem. Por exemplo, eu acredito em anjo, eu acredito no espiritual, eu acredito no Espírito Santo, acredito em um monte de coisa, eu acredito. Então, se você ainda acredita nisso, é mais fácil ainda para você conduzir um processo desse. Tá? E por isso que tantas pessoas se beneficiam de lá, né? Saem de lá melhor, não é? Não, ninguém ia ficar lá se não estivesse melhorando, ninguém ia ficar. Ninguém é doido. Tempo lá, tantos anos, tantos dias. Que ficar lá indo toda semana e não aconteceu nada na vida dela, né? Com certeza aconteceu. Então, esses padrões são interessantíssimos, pessoal. Vamos continuar a semana inteira falando deles. Agora, se você lê o livro, né, o Introdução a PNL, ou o manual, é a mesma coisa, o manual é mais moderno, né? O manual de PNL não é aquele outro que vocês estavam colocando lá, não, do Andres, né? Você vai ler o do Kono, né? O do Kono e do Seymour, tá? Esse é mais legal. Então, a gente encerra, né, a aula. Se você... E o Poder Sem Limite? Tony Robbins. Ele é maior, né? Ele é maior, tem mais página. Ele não é tão, assim, seccionado, cirúrgico. Ele fala a técnica, mas às vezes a pessoa nem sabe onde está a técnica. É que ele vai contando como se fosse uma história, as experiências dele, ele coloca no meio a técnica. É a mesma coisa aqui que eu não falar que era uma técnica e falar que era um exercício de imaginação para vocês, para ajudar na sua vida e tal, e tirar a dor dela sem ela perceber. Isso. Poderia ter feito de outra forma. Então, no livro do Anthony Robbins, se a pessoa não tem discernimento da técnica, ela pode não saber o momento que ele passou uma técnica. Isso é ruim, porque pode passar batido também. É legal o livro, é muito bom, mas acho que, assim, como o professor está falando, realmente, eu primeiro li o Anthony Robbins antes e não entendi muito dentro. E depois que eu fiz o curso de practitioner, presencial, 200 horas, né, aí começou a cair as fichas do que eu tinha lido. Mas o legal é você... É legal realmente ler o livro umas 200 vezes. Né? O Poder Sem Limites eu li mais de 350 vezes. Caramba. Eu tinha o livro do Anthony Robbins em fita cassete, eu tinha em CD, eu tinha com a locução do Robert Bay, né? Eu tinha ele com a locução do Tony Robbins. Tem o Desperte Seu Gigante Interior também, que é muito bom. É porque olha como é interessante, né? Olha o pensamento do Tony Robbins, né? Ele, ao invés de eu usar a minha voz, que o inglês dele é o inglês nova-iorquino, né? Então é aquele inglês rápido, cheio de gíria, né? Aquele inglês embaralhado. Então, ele pegou um cara que tem uma boa dicção, um inglês calmo, que poderia servir para vender no mundo inteiro. Mas qual era a maior decepção da pessoa quando chegava as citas? Que não era ele fazendo. Não era a voz dele. Então, ninguém estava interessado como era a voz, mas que fosse o Anthony Robbins falando. A autoridade do cara, né? Então, é por isso que se fala, né? O cantor é mais importante que a melodia. Isso daí você falou uma coisa que foi interessante. No Millionaire Mind, que é referente ao livro Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, eu fui em 2019, aqui em São Paulo, no Expo Imigrantes, ali na próxima rodovia Imigrantes. E todo mundo achava, eu já sabia que não era, né? Mas era feito pelo Doug Nelson, que é um grande empresário multinacional. O cara tem várias empresas nos Estados Unidos, o cara é multimilionário. Cara fantástico. Só que não é o escritor, né? O T. Harv Eker. O T. Harv Eker não dá esse treinamento, só dá esse treinamento nos Estados Unidos. Me parece que ultimamente ele não dá mais. E teve uma galera que não gostou porque não era o T. Harv Eker. Um baita treinamento, com várias técnicas, várias experiências nos 3 dias, uma sexta, sábado e domingo. Mas o pessoal não gostou porque não era o T. Harv Eker, autor do livro. Então tem isso mesmo. Então, é isso, pessoal. Amanhã, 6 horas, para quem tem coragem, a gente está aqui de volta.
Eu vou ficar só um pedacinho dela, tá, James? Porque eu vou ter um curso online e vai começar eu já deixei até avisado, Otávio, que seria mais que o pessoal se concentrasse mais no turno da noite. Legal. Mas eu vou me esforçar para estar assim. Pelo menos uma meia hora, uns 40 minutos para bater um papo aí com vocês. 6 da manhã? Amanhã? Quarta é 5 da manhã. E aquelas aulas mais cedo, James? 4h30, 5 horas, você não faz mais? Quarta. De quarta ainda tem? Quarta, 5 horas. Não. Só quinta que não tem. Eu já participei de madrugada, quase de manhã. Tranquilo, né? Só animado. Então é isso, turma. Até amanhã e Joia. fica com Deus. Boa noite a todos aí. 6 horas a gente continua. Só dá uma descansadinha e volta.